Fala galera, estamos aqui hoje reunidos em mais um vídeo. Hoje programa super especial falando sobre bicicleta e os seus benefícios. Fique com a gente, olha a vinheta. Bora ver. Hoje aqui do lado do grande historiador e professor Gilberto. Gilberto, tamo junto. Muito prazer mais uma vez aqui a gente estar nesse debate aqui, muito importante pela Campeão News. Então por isso hoje trazendo esse tema, e eu queria que o senhor nos enriquecesse com conhecimento, falando um pouco sobre bicicleta, sua história. O que o senhor tem de novidade para falar pra gente hoje sobre esse assunto? Evandro, eu fico muito agradecido de estar mais uma vez nesse nosso programa aqui, um programa tão familiar, que ele tende a passar o conhecimento específico para toda a população, todos os telespectadores do canal Campeão News. E o que eu vou falar em relação à bicicleta, eu vou falar sobre as origens da bicicleta no Brasil. Na verdade, a bicicleta foi inventada por um padre francês chamado Coenot em 1769. E a bicicleta era chamada de velocípede, na verdade. Era um veículo que tinha um quadro de madeira e não tinha os pedais. Então, os ciclistas daquela época, eles caminhavam, sentado no quadro da bicicleta, com as rodas de madeira, porque não existia ainda a fundição de aço, e caminhavam como se fosse um ciclípede, um velocípede, Quando a bicicleta chegou no Brasil, isso no final do século XIX, a primeira indústria de bicicleta que surgiu genuinamente brasileira foi a Caloi. A Caloi ela foi fundada por um imigrante italiano chamado Amedeo Caloi, e que se estabeleceu na cidade de São Paulo. Muito interessante. E ele começou a produzir bicicletas de baixo custo a partir do momento que se descobriu o minério de ferro do Brasil. Então ela foi construída com peças genuinamente brasileiras já no século XIX. Apesar que naquela época, 1896, 1897, a maioria das bicicletas que circulavam no Brasil eram bicicletas de aro 28, bicicletas inglesas, da fábrica Philips Halley, Merck Suíça, que era a marca suíça, e a Philips, que era a marca inglesa. Nossa. Então, a primeira indústria de bicicleta foi a Caloi e depois foi a Monarch. Agora, especificamente do uso da bicicleta, o que eu posso falar, até para o nosso benefício, até porque eu ando muito de bicicleta também, sabe? Sim. Então, assim, no meu cotidiano. Sabe, Evandro, o que eu posso falar com você em relação ao custo-benefício que a bicicleta ela promove e mais precisamente, em relação ao uso da bicicleta no trabalho, em relação ao uso da bicicleta pelos alunos que vão estudar, que vão para o colégio. Por exemplo, lá no ACEP, o que você mais vê é bicicleta lá na quadra da bicicleta, porque não tem espaço no bicicletário. Eu passo lá, eu vejo. Tem muita bicicleta lá e, por exemplo, você vai na feira de domingo, as pessoas vão de bicicleta comprar, porque a bicicleta é utilizada não só para o transporte de pessoas, mas também para o transporte de mercadorias. Dependendo da bicicleta, por exemplo, uma bicicleta barra forte, que é uma bicicleta tradicional aqui no Brasil, que é fabricada pela Caloi e pela Monarch, é uma bicicleta que é utilizada até pelos pedreiros para carregar saco de cimento. Cada saco de cimento são 50 quilos. Uma barra forte ela consegue transportar 2 sacos de cimento, ou seja, 100 quilos de carga. Tirando o peso do ciclista, que você pode colocar 80 quilos, ou seja, 20 quilos da bicicleta dá aproximadamente 200 quilos sendo transportado em 2 rodas, diante apenas da força de gravidade, entendeu? Se equilibrando pela gravidade. Então nós estamos falando de um equipamento que tem um custo-benefício praticamente zero, se comparando com os outros que nós temos aí no mercado e que atende todas as classes. Com certeza, a bicicleta é um transporte que abrange todas as classes sociais. E o mais importante também, a bicicleta tem as suas vantagens. É um veículo de emissão zero, é um veículo que você não entra em nenhum tipo de engarrafamento, diferente do automóvel. Sim. Eu acho que o único prejuízo que a bicicleta pode provocar é em dia de chuva, que você tende a se molhar. Mas se você souber se equilibrar com o guarda-chuva, você consegue driblar esse contratempo muito bem. E o mais importante também é que a bicicleta é um veículo que pode ser guardado em qualquer local. Você pode guardar a sua bicicleta dentro de casa ou no apartamento, você pode desmontar a bicicleta. Verdade. Se você tiver algum tipo de conhecimento de mecânica de bicicleta, você pode remendar até a cana de ar, andar com bomba e continuar a andar. Eu conheço pessoas que viajam de bicicleta, Tem pessoas que saem, por exemplo, aqui, que nós estamos em Saracuruna, sai de Saracuruna, vai para Mauá, vai para Xerém, E de bicicleta. Eu acho que a bicicleta ela tem mais benefícios do que prejuízos. Quer um conselho? Compre uma bicicleta.
Com certeza, a bicicleta é o meio de transporte do passado, do presente e será do futuro também. Fique com a gente. Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Gilberto, pesquisador especialista em História da Baixada Fluminense, a nossa gloriosa Baixada Fluminense. E hoje eu vou falar sobre um tema importantíssimo para a nossa cidade de Duque de Caxias, que é a história da FNME, Fábrica Nacional de Motores. Bom, a Fábrica Nacional de Motores, conhecida como FNME, ela foi idealizada no ano de 1939 pelo presidente Getúlio Vargas, pela Era Vargas, né? A Segunda República. E, na verdade, ela foi um incentivo financeiro do governo dos Estados Unidos para que o Brasil entrasse na Segunda Guerra Mundial em 1939. O Brasil ele lutou em relação aos aliados, Estados Unidos, Inglaterra, contra a Itália, contra o Japão e contra a Alemanha, que era nazista. E a Itália era fascista. O que eu posso falar em relação à Fábrica Nacional de Motores é que Xerém foi escolhido para sediar a Fábrica Nacional de Motores pela abundância de água da Serra do Mar e pela sua localização estratégica, pois Xerém está situado num vale ao redor da Serra do Mar, da Serra de Petrópolis. Ótima localização. A primeira indústria da Fábrica Nacional de Motores foi a indústria de motores para aviação de guerra. Todos os aviões que foram utilizados na Segunda Guerra Mundial, de 1939 até 1945, foram equipados com motores que foram produzidos em Duque de Caxias, em Xerém. A partir do final da Segunda Guerra, 1945, a FNME ela se transformou numa fábrica de caminhões FNME, FNME FNM 2000ID. Esses caminhões eles utilizavam 2 alavancas de câmbio com 32 jogos de marcha cada caminhão. Na verdade, queridos, era um tanque de guerra. Eram caminhões lentos, mas caminhões indestrutíveis, que desbravaram todo o nosso país. Só para vocês saberem, na abertura da Transamazônica, né, lá no norte do país, foram os caminhões FNME que conseguiram desatolar as máquinas que ficavam agarradas no lamaçal em densa floresta amazônica. Então o que acontece? Esses caminhões eles tinham 2 portas que se abriam para frente, por causa do diâmetro do volante, que era muito grande, e eram caminhões de cara chata, todos eles, para ocupar um menor número de espaço e aumentar a carroceria. O importante dizer também é que após a Segunda Guerra Mundial, em 45, 46, os caminhões FNME foram produzidos até 1960. Em 1960, a FNME de Xerém começou a produzir o Alfa Romeo, né, a partir da italiana Alfa Romeo, até 1977, quando a Fiat comprou a Alfa Romeo e ela ficou instaurada em Duque de Caxias, produzindo o lendário Fiat 147, caixinha de fósforo. Em 1978 é que a Fiat saiu de Xerém, de Duque de Caxias, meus queridos, e foram para Betim, em Minas Gerais. E nesse momento, ela foi comprada pela Ciferal Marco Polo, que era uma fábrica de carrocerias de ônibus e caminhões, funcionando até hoje. Pessoal, brevemente é isso. Um forte abraço a todos vocês. E mais uma vez eu falo com vocês, valorize a história da Baixada Fluminense. Se você quer entender o seu futuro, valorize o seu passado. Muito obrigado a todos. Bom, galera, voltamos depois de conhecer um pouquinho da nossa história, do nosso bairro, do nosso município de Duque de Caxias, e voltamos ao assunto bicicleta. Agora, professor falando sobre saúde, os benefícios que esse meio de transporte barato, de baixo custo, pode nos trazer em relação à saúde. Olha, Evandro, o que eu posso falar em relação ao benefício da saúde pelo uso da bicicleta é que ela melhora sensivelmente a capacidade respiratória do ciclista, né? A pessoa ela pode respirar um pouco melhor, ela aumenta a capacidade de oxigenação do sangue, porque ela consegue reter mais ar nos pulmões, é uma atividade cardiorrespiratória, e o benefício também em relação à própria circulação, o sistema cardíaco, né? A pessoa ela melhora em relação aos batimentos cardíacos, além da queima de gordura também. A pessoa ela se quer fazer um exercício que quer perder peso,
A atividade mais recomendável, que não tem nenhum impacto no joelho, igual corrida e caminhada, é o ciclismo. Basta ela girar o pedal que ela vai conseguir gastar mais energia até do que se estivesse correndo ou até caminhando. Agora, se tratando de um meio de transporte tão barato, dentro do nosso bairro, Saracuruna, Primavera, Campos Elísio e até outros estados também, muitos estados da parte norte do Brasil também que usam muito a bicicleta também. Então, para o nosso benefício agora cotidiano, o que o senhor tem a dizer sobre isso? Bom, Ivan, especificamente em relação ao bairro de Saracuruna, que é o bairro que nós vivemos e nós estamos falando para esse público-alvo aqui principalmente, é que a bicicleta, ela na verdade, é o transporte ideal, o transporte representativo do bairro de Saracuruna, de Jardim Primavera, de Campos Elíseos e adjacências. Duque de Caxias em geral, na região do 2º Distrito. Todas as pessoas que eu conheço, independente de classe social, independente de cor, independente de raça, independente de tudo, de credo religioso, todas as pessoas utilizam a bicicleta no seu cotidiano, no seu dia a dia. É um meio de transporte totalmente social, é um meio de transporte que não faz nenhum tipo de discriminação de qualquer espécie. Pobres andam de bicicleta, ricos andam de bicicleta, né? Estudantes andam de bicicleta, professores andam de bicicleta, funcionários andam de bicicleta, patrões também. Verdade. Sendo assim, aquela bicicleta que está lá no cantinho da sua garagem, lá largada, pega ela vai te trazer mais saúde, mais benefício do que aquele carro que está lá te dando problema até hoje, né? Com certeza. Professor, muito obrigado pela presença meu. do senhor, nos enriquecendo com conhecimentos, não só da história do nosso município do Duque de Caxias, como falando dos benefícios da bicicleta. Estamos juntos aqui, mais uma vez. Fique com a gente. Campeão News. Campeão News.